Em Molica, processo retomado lá no TCU contra um dos principais nomes, né, da Operação Lava Jato, que hoje está aí no cenário político concorrendo nas eleições de outubro. Qual deve ser o futuro de Deltan Dallagnol? Olha, a julgar, quando a gente toma por base o julgamento anterior numa Câmara do TCU, eles devem ser condenados, né, os procuradores. Só para lembrar essa história. Primeiro, assim, o TCU, apesar desse nome tribunal, ele não é um órgão do Poder Judiciário. O TCU, Tribunal de Contas da União, ele trata ali de avaliação de despesas da União. Essas despesas foram de uma maneira bem genérica, né? O Baronovski pode explicar isso muito melhor que eu. Mas, enfim, trata ali de despesas, se aqueles recursos foram bem aplicados, se não foram bem aplicados, se houve indícios de fraude em licitação, etc, etc, etc. Aí foi criada uma investigação para verificar um ponto específico, que era o pagamento de diárias e passagens a procuradores da Lava Jato, da Força Tarefa, que não residiam, no caso específico, em Curitiba. Tem também em outras cidades, mas o caso específico de Curitiba. Então, eram procuradores que residiam em São Paulo e que foram chamados para integrar a Força Tarefa e, ao invés de se mudarem para Curitiba, pelo menos durante aquele período, eles ficavam indo e voltando. Então, gastavam dinheiro com passagens e recebiam diárias. Então, assim, tem um procurador que recebeu 391 mil em diárias, 87 mil em passagens. Um outro procurador recebeu 461 mil em diárias e 90 mil em passagens. Então, o que o TCU questionou, primeiro o Ministério Público, que atua no TCU, e o ministro Bruno Dantas, que foi o relator, concordou, é que não foi econômico, se gastou dinheiro demais nessas idas e vindas. Ou a Lava Jato teria que ter procuradores residentes em Curitiba, ou então esses procuradores teriam que ter se mudado para lá. Então, além desses procuradores que ficaram nessas idas e vindas, foram incluídos na ação o então Procurador-Geral da República, o responsável pela Procuradoria da República lá no Paraná, e o Deltan Dallagnol, pelo fato dele ser o coordenador da Operação Lava Jato. Ele era o coordenador da Força Tarefa. O Deltan até alega que o fato dele ser coordenador não implicava em autorização para despesas administrativas. Isso aí não era com ele, não seria com ele. Ele alega também que tem questões políticas, questiona a atuação do ministro Bruno Dantas, do TCU. Mas, enfim, o problema é que na avaliação do TCU, numa votação anterior, quando houve uma espécie de processo prévio, isso foi considerado que todos esses procuradores foram responsáveis e eles teriam que devolver dinheiro. Então, o Deltan Dallagnol, por exemplo, e o Janot, que era o Procurador-Geral da República, cada um deles teria que devolver 2 milhões e 800 mil reais. Aí foi criada uma tomada de contas, que é um passo posterior. E aí foi quando o Deltan foi à Justiça para tentar sair desse processo. Conseguiu no primeiro momento, não conseguiu agora. Então, é uma situação delicada. A votação anterior no TCU foi amplamente desfavorável aos procuradores. Se essa tendência for mantida, haverá condenação, haverá a obrigação de pagamento dessas indenizações, dessa devolução desse dinheiro, e aí, pelo TCU ser um órgão colegiado, essa condenação também tiraria do Deltan o direito de ser candidato agora nas eleições de outubro. É isso.